crédito da Claritas. Estou aqui para falar do fundo renda fixa crédito privado durante o mês de agosto. Então, o Claritas renda fixa crédito privado fechou o mês aí com uma rentabilidade de 1,30%, equivalente a 111,76% do CDI, e no ano com uma rentabilidade de 8,61%, com uma rentabilidade acumulada de 112,55% do CDI. Durante o mês de agosto, a gente viu aí uma continuidade, tá, do desempenho que a gente vem visto nos últimos 2-3 meses, tá? Então, é um desempenho muito bom, bastante satisfatório, mas sem nenhuma grande surpresa, nem pelo lado positivo, nem pelo lado negativo, tá? Então, a gente vê aí a parcela de marcação a mercado, né? Então, os ganhos de capital contribuindo marginalmente de maneira positiva, mas sem um grande destaque, tá? O principal vetor da performance do fundo tem sido o carrego, né? O carregamento da carteira, muito por conta daquilo que a gente vem comentando aí ao longo dos últimos meses, de um nível de prêmio que a gente julga aqui bastante positivo, tá? Bastante interessante. Então, esse carregamento tem sustentado a performance, né? A performance ao longo do ano tem se baseado muito nesse nível de carrego muito bom, com a parcela de marcação a mercado dando aí algumas contribuições marginais, tá? Então, até quando a gente olha para o spread médio dos papéis ao longo do mês, a gente vê uma estabilidade, tá? Não vê grandes mudanças, o que mostra o mercado muito em compasso de espera, né? Enfim, esperando aí as definições de todas as incertezas que a gente tem pela frente, tá? Setorialmente, né, quando a gente olha uma coisa que a gente tem comentado bastante nos últimos meses, né? Então, aqueles setores, os setores de construção civil, o setor de varejo, enfim, que foram setores que sofreram bastante aí no primeiro semestre, tá? Principalmente nos 3-4 primeiros meses do ano, tem mostrado aí uma recuperação, tá? Então, tem contribuído positivamente nesses ganhos de capital, muito por aquela combinação de o fundamento melhorando um pouco para esses setores. Então a gente vê essa retomada da economia que a gente está observando com a queda de inflação impulsionando um pouco esses setores, bem como o nível de prêmio que ficou bastante elevado, distorcido, e agora está se ajustando e ficando uma coisa um pouco mais plausível com relação aos outros setores. Claro que esses setores ainda pagam mais prêmio, a gente tem, enfim, o cenário desafiador pela frente, mas hoje a gente imagina que nos próximos meses existe um pouco essa tendência também de esses setores performarem um pouco melhor aí do que os demais setores, né? Os setores menos cíclicos que a gente tem em carteira. Quando a gente vai olhar aí para os três fatores, né, para o fundamento, valuation e técnico, a gente continua com os três em terreno positivo, tá? Então o fundamento, apesar de toda a incerteza que a gente tem para esse ano, né, enfim, o cenário eleitoral sempre nos traz incertezas, mas quando a gente vai olhar, né, no fim do dia, o fundamento em si, a gente vê que as empresas continuam mostrando bons resultados, continuam com boas margens, com nível de alavancagem bastante controlado, e a gente tem a gente está vendo, né, o crescimento da economia um pouco, claro, não é um crescimento muito absurdo, mas algum crescimento, e um crescimento até acima do que se esperava no início do ano. O mesmo válido para a inflação. Então esses dois fatores, né, o crescimento e a inflação, tem jogado aí a favor no curto médio prazo, e tem ajudado no fundamento, tá? O nível de juros continua bastante elevado, mas como a gente não vê uma alavancagem muito alta das empresas, a gente continua tendo fundamento aí positivo. Do lado do valuation, como os spreads, né, tão de lado, né, há um bom tempo a gente não vê uma oscilação relevante dos spreads, e o fundamento
segue positivo, a gente continua achando o valuation muito bom, muito positivo, principalmente nessa relação risco-retorno para os papéis mais high grade. E por fim, o fator técnico, que também continua contribuindo positivamente, tá? A gente vê algum arrefecimento, tá, das aplicações, né, nos fundos de crédito e do fluxo que a gente via para renda fixa, mas esse fluxo ainda é positivo e ainda sustenta bastante, e a gente imagina que ele continue a ser positivo e continue sustentando nos próximos meses a boa performance dos papéis. Quando a gente vai falar aqui um pouco mais específico, tá, do mercado primário e do mercado secundário ao longo do mês de agosto, são dois mercados aí que foram um pouco mais fracos, né? Então, o mercado primário, a gente já imagina, vem falando há algum tempo, que agora, chegando mais perto das eleições, esse é um mercado que deve sim arrefecer um pouco. É normal, é sazonal, assim, a gente costuma ver isso sempre nas vésperas dos ciclos eleitorais. Então a gente imagina que esse mercado primário retome um pouco aí mais para o fim do ano, né, quando a gente tiver uma definição mais clara de todo esse cenário. Então, na prática, a gente tem visto o mercado primário um pouco mais, com um pouco menos de volume, em parte suprido aí pelo mercado secundário, que tem tido bastante, volume nos últimos meses, mas agora na ponta até tem sido um pouco menos relevante, tá? Então, no fim do dia, o que a gente tem foi um mercado com um pouco menos de atividade aí ao longo do mês de agosto, mas que agora em setembro já dá um pouco mais de sinais, de que deve retomar um pouco e performar bem. Finalizando, assim, a gente continua aqui com a visão bem positiva. A gente imagina que essa relação risco-retorno para os fundos de crédito vão continuar sendo muito boas. A gente tem as performances históricas dos fundos, né, e da classe de ativos tem sido muito boa, principalmente quando a gente olha para o nível de taxa de juros que a gente está trabalhando e para a volatilidade, enfim, para o risco bem reduzido aí da estratégia. Então, por esses motivos, e tudo isso com um fundamento muito bom, a gente continua construtivo e imagina que essa classe de ativos continue a performar bastante bem aí nos próximos meses. É isso, qualquer dúvida estamos à disposição.